Dando sequência, então, ao estudo do Evangelho de João, chegamos ao capítulo 2. E esse capítulo 2 é muito especial, a sua primeira parte, né? Vai do versículo 1 até o versículo 12, que tem o título de As Bodas em Caná da Galileia, né? Portanto, um capítulo de festa. E isso tem muito significado. A palavra de Deus diz, no versículo 11 deste capítulo 2, nós vamos ler todo esse capítulo 2 até o versículo 12, mas destacando o 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Ou seja, com este primeiro sinal que aconteceu nessa festa de casamento, Jesus principiou seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, a grande manifestação primeira da glória do Senhor Jesus foi manifestada aqui, nessas bodas de Caná, com esse primeiro sinal. A palavra sinal aqui é semeion, que é uma palavra equivalente a milagre. Podemos dizer que o primeiro milagre, ou o primeiro sinal que Jesus fez em seu ministério foi transformar a água em vinho, como vamos ler aqui nessa passagem. A questão é que sinal, aqui no texto, tem um sentido mais do que simplesmente uma ocorrência de algo extraordinário. Mas é que, através dessa ocorrência extraordinária, há um ensino, algo a ser aprendido. Então, o sinal traz para nós, além do, vamos dizer, milagre, ou de algo extraordinário, traz para nós um ensino, uma aplicação para a nossa vida espiritual. Tá bem? Vamos ler então o texto. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio. A seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos mais uma vez. Pai de amor, te agradecemos por esse momento de comunhão em torno da tua palavra, em torno da tua presença santa, Senhor, aqui. Que nesta manhã o teu Espírito Santo docemente possa abrir ainda mais nossos olhos espirituais, para que possamos ver mais da beleza do Senhor. Ganha mais o nosso coração através desta comunhão desta manhã. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Então, os irmãos aqui estão sabendo que nós vamos, se o Senhor for servido, e assim for da sua vontade, nós vamos ter aqui um encontro de casais, né? No dia 4, do dia 2 a 4 de agosto. E é uma oportunidade formidável, ímpar, de nós compartilharmos da vida do nosso Senhor e em relação à vida do casamento, a vida conjugal. Ora, nós estamos hoje aqui tratando de um texto que justamente fala de Jesus fazer o seu primeiro sinal, milagre, numa festa de casamento. Nós entendemos e vemos, através das Escrituras, que o casamento nada mais é e nada mais do que isto. Representa o que Deus mais preza, que é a união dele com o seu povo. E é na figura de um casamento. Ele como sendo o noivo e a igreja a sua noiva. Nós temos que tratar o casamento com muito carinho. Temos que tratar os nossos casamentos, aqueles que estão casados, com temor do Senhor. Porque o casamento é algo muito precioso aos olhos do Senhor. E casamento demanda cuidado. Casamento demanda conhecer princípios que estão na palavra de Deus. O casamento precisa de ser tratado, considerado com maior cuidado, para a glória de Deus. Porque Deus preza muito a questão do casamento. A união de um homem com uma mulher. Porque nada mais retrata do que isso. A união de Cristo com a sua igreja. Amém? Então fica aqui o recado desse encontro. Vamos convidar pessoas, famílias, né? Casais, para ouvirem as boas novas. E eu já presenciei vários encontros de casais. Novo nascimento. Um casal sendo ganho pelo Senhor. E a partir dali, o casamento ganhando um novo significado. E que dizer daqueles que já conhecem a Jesus, estão casados, e quanta a realidade e quanta renovação há quando nós revemos os princípios do casamento, segundo a palavra de Deus, e que então isso se renova nas nossas vidas. Né? A gente pode testificar isso. Eu estou casado já há 45 anos e vejo a graça do Senhor na vida do nosso casamento. Eu e minha esposa Silmara, querida, minha rainha, temos, pela graça do Senhor, caminhado e provando de um casamento que, de fato, pode ser cada vez melhor, desde que é sendo cuidado, sendo dado a ele a atenção devida, né? E andando, procurando andar e caminhar nos princípios que a palavra fala sobre o casamento. Amém, queridos? Mas vamos aqui então, voltando agora. Esse texto, quando fala então que Jesus vai transformar água em vinho. O vinho, irmãos, na Bíblia, é uma bênção. O vinho só e aparece de uma forma negativa, sobretudo em algumas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, Provérbios, capítulo 23 de Provérbios. Quem lê aquele capítulo fala, meu pai, eu não posso nem chegar perto de vinho. Mas não é isso. A questão é que a palavra de Deus adverte contra a intemperança. O fato de você, quando, por exemplo, se relaciona com o vinho, então o vinho é tomado de uma maneira não sensata, com moderação, porque o vinho, ele é o símbolo da alegria, da vida. Você vê lá em Efésios 5:18, quando Paulo está falando sobre sermos cheios do Espírito, ele não diz para não tomeis vinho, ele diz não vos embriagueis. É diferente. Ele recomenda lá a Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, ele fala, Timóteo, não bebe água só não, meu filho. Toma um pouquinho de vinho também, porque vai fazer bem para o seu estômago. Enfim, não há uma contraindicação a beber.
a bebida alcoólica de uma maneira geral. O problema, irmãos, é a falta do equilíbrio, do cuidado, de saber lidar com isso, né? E o vinho em especial, ele denota algo que o povo de Deus tem de uma maneira profunda e real, que é a alegria. Há muitas alegrias nesse mundo que, na verdade, representam falsas alegrias. Porque quando encontramos a Jesus, a videira verdadeira na qual nós fomos enxertados, e essa seiva, essa vide, né, fluindo em nós, traz para nós uma nova vida de tal qualidade, plena de alegria. Nós não podemos ser um povo carrancudo, um povo de cabeça baixa, né? Taciturno, ou seja, calado, aquela coisa, como aquela falsa santidade. Nós somos um povo festivo. Somos o povo da festa, da celebração, da alegria. E é por isso que Jesus vai iniciar o seu ministério, para justamente dizer, comigo chegou a alegria. Sem contar que a alegria é um dos gomos do fruto do Espírito, não é? Não é isso? O que é que fala lá em Gálatas 5? Que o fruto do Espírito vai falando do amor, no momento fala o quê? A alegria é fruto do Espírito. Fruto vem de estar na videira. Então, essa vida de união com Cristo traz para nós uma alegria perene, permanente, irmãos. Haja o que houver, o que tenhamos que passar, as provações que vêm pela nossa frente, de qualquer ordem, seja de física, de saúde, emocional, de perdas, enfim, irmãos, ninguém pode tirar de nós a alegria que temos no nosso Senhor. Ele é a nossa alegria. Amém? E nós temos que ser esse povo que festeja. Eu me recordo aqui que quando lá nas pragas do Egito, quando Moisés está negociando com o faraó sobre a saída do povo, deixa o meu povo ir. Deus falou assim, me pediu para dizer para o senhor aí que, meu povo tem que ir embora daqui. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Em vários momentos em que Moisés fala com o faraó, ele usa a expressão para que nós sirvamos ao nosso Senhor. Mas chega num determinado momento, na 8ª praga, ele chega para o faraó e diz, olha, nós temos que ir. O Senhor insiste. E o faraó já estava mais quebrantado depois das pragas que vieram. Ele falou, mas em que condição? Quem é que vai? Vai ficar alguém? Eu falei, não, vai todo mundo. Não vai ficar ninguém. Todo mundo, com todos os nossos bens, pá. Aí ele diz assim, para que nós, aí ele não diz mais sirva ao Senhor, para que nós celebremos uma festa ao nosso Senhor. E o povo judeu, o povo de Israel, é um povo festivo. E várias festas Deus instituiu, solenes, de adoração a Ele. Então, esse espírito festivo e alegre deve tomar conta das nossas vidas, porque nós temos razões mais do que suficientes para dizer, eu sou feliz. Eu tenho hoje uma alegria que ninguém pode tirar mais. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estou eu divagando um pouco. Vamos para o texto. Vamos para o texto, irmãos. O que acontece aqui é que então Maria está nessa festa. Ela possivelmente seria até uma das coordenadoras da festa, chegada à família, provavelmente parentes,
José já não é citado aqui, provavelmente havia falecido. Estava Jesus convidado com seus irmãos e também seus discípulos. É interessante lembrar que Natanael, um dos discípulos, era de Caná da Galileia. Natanael deveria estar aí. Não é? E então, presentes a família nessa festa, é Maria que vem, a mãe de Jesus, que vem falar para ele que aconteceu algo terrível. Não poderia faltar o ingrediente mais importante na mesa de uma casa de judeus, que é o vinho. Não podia faltar. Numa festa de casamento, então, o que dizer? Faltou o vinho. Então, Maria vem a Jesus para falar sobre essa tragédia. Imaginem vocês que uma festa de casamento durava pelo menos 7 dias. E logo de início, não deu nem para o arranque, vamos dizer assim, já não tinha mais vinho. Se vocês lerem lá em o casamento de Sansão, lá em Juízes, né, no livro de Juízes, no capítulo, se não me falha, 14, quando fala do enigma de Sansão, lá fala do casamento de Sansão, e eram 7 dias. Né? Então, ali mostra isso. Então, uma festa duradoura, imaginem vocês, acabou o vinho, só tem água. Era uma grande tragédia. E então, quando Maria vem, a mãe de Jesus vem falar com ele, ele diz para ela assim, ao versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É quando Jesus aqui se dirige à sua mãe, você tem a impressão de que ele foi rude com ela? Tem, né? Uhum. É normal. Parece o texto, né, que justamente ele está sendo impaciente com ela e até meio ríspido com ela. Mas não, meus irmãos, não é isso. A palavra mulher aqui, no original, mulher, é uma expressão de respeito. É esse problema, por exemplo, do WhatsApp, quando a gente está escrevendo com o WhatsApp. Pelo WhatsApp, às vezes você tenta imaginar o que aquela pessoa, como ela está dizendo, e às vezes o que escreveu ali parece que, nossa, foi meio seco aqui. E não é isso, não é? Na verdade, aqui, mulher é uma palavra que diz assim, senhora, madame. Né? Há até uma referência, uma grande obra clássica de Homero, que é Ilíada e Odisseia. Né? Ali há um momento em que Odisseu diz para sua amada, Penélope, e ele diz a ela, mulher. E quando ele diz isso, ele diz, e ele está de uma maneira muito apaixonada, se dirigindo a Penélope, com a expressão mulher. Né? Então, entendam que aqui o texto mostra que Jesus estava se dirigindo a ela com todo o respeito. Bem? Mas, dando sequência, aqui quando Jesus diz então, ainda não é chegada a minha hora. Que hora seria essa, meus irmãos? O que vocês podem imaginar com respeito a isso? Porque há uma hora, a hora de Jesus. Uma hora muito clara, marcada, pontual, definida. Já na eternidade essa hora estava definida. E ele diz, ainda não é chegada a minha hora. O que ele está oportunizando ali? Que, na verdade, irmãos, nós sabemos que o vinho, Jesus também na ceia, tomou o vinho como símbolo de quê? Do seu sangue. E nós sabemos que o sangue do Senhor seria vertido. Essa seria então o quê? A hora. Por enquanto aqui o vinho que eu quero retratar não é o da minha hora que virá.
Eu estou para fazer aqui e farei. Transformar água em vinho, mas para mostrar para vocês que o vinho é a boa nova de alegria. E é interessante que no próprio Evangelho de João, com respeito a essa hora, eu vou mostrando aqui para vocês, tá? No capítulo 7 de João, no versículo 30, como a gente está aqui hoje de manhã, se eu volto a dizer, nós estamos mais num tipo estudo, tá? É diferente, então a gente pode conversar aqui, pode tirar dúvidas, tá bom? Não há problema. Versículo do capítulo 7, versículo 30, diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, versículo 20, dá uma olhada. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Você avançar um pouquinho mais, o capítulo 12, os versículos 23 e o 27, o capítulo 12. Diz o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para essa hora. E agora o capítulo 13, o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E no capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Bem, Jesus estava apenas iniciando o seu ministério. Ainda não era chegada a sua hora de ser glorificado. Mas já no primeiro sinal aqui em Caná da Galileia, Jesus passou a manifestar a sua glória. A sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Dando então, irmãos, sequência, no versículo 5, então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Sabe, cada talha dessa, mais ou menos, cabia 100 litros de água. Então, haviam ali, potencialmente, 6 talhas, 600 litros de água. É sabido que o povo judeu, na sua religião, tinham na sua tradição, e os fariseus incorporaram
muitas tradições de costumes que não estavam na lei de Moisés, muitas costumes de tradição, e entre elas costumes de purificação, né? Entre eles. Uma delas era justamente essa questão de lavar as mãos, de jogar água na cabeça, de se lavar, quando chegava numa casa, quando iam fazer uma refeição, e eles estavam sempre fazendo esses ritos de purificação, de limpeza, né? Como tentando assim se manterem limpos diante de Deus. Então esse é um grande problema, porque, na verdade, irmãos, os ritos não purificam a consciência. A palavra de Deus fala muito claro sobre essa questão da consciência. Hebreus usa essa expressão, que aqueles ritos repetitivos que eles faziam continuamente, no máximo, podia fazer algo exteriormente ali, naquele momento um alívio, né? Mas a consciência não poderia ser purificada. Então, aqui nós temos nesse milagre algo surpreendente. Porque Jesus estava dizendo o seguinte: eu vim para trazer uma mudança radical. Eu vim trazer uma nova realidade de vida. Não mais é necessário carregar a culpa, a condenação, e vocês viverem debaixo de religiosidade, de ritos sem fim, para se tornarem puros diante de Deus ou aceitos diante de Deus. Eu vim tirar o fardo da religião pesada, da religião que impõe regras, cobranças, mas que não produzem vida, que não produzem transformação, mudança, realidade. Eu vim para trazer algo novo para vocês. Durante muitos anos da minha vida, os primeiros anos da minha vida, foram servidos debaixo de muita pressão religiosa. Nós vivíamos numa comunidade onde as exigências de costumes eram extremas, sobretudo para as mulheres. Coitada das mulheres. Eram coisas assim que não podia fazer nada. A mulher não podia se depilar, não podia nada. Não podia usar uma calça comprida, não podia cortar o cabelo, aquelas coisas. Para os homens era um pouco mais tranquilo, mas também tinha suas exigências, né? Questão de barba, não podia ter barba, né? Máximo um bigode. Coisas do arco da velha. Não podia assistir televisão, então os irmãos assistiam televisão escondido, né? Tinha um que tinha televisão dentro do guarda-roupa, né? Quando chegava o pastor lá, escondido. Coisas assim, muito peso, muita cobrança. Eu participei de exclusão de membros, excluí um membro, porque ele ficava em trajes menores em casa, mais à vontade. Não podia, né? E um irmão muito querido que trabalhava com mídia naquela época, imagine vocês, só tinha Super 8 naquela época, nos anos 70. Ele era um profissional que filmava fazendas em Super 8, naqueles rolo, né? Depois dava para o proprietário para ele assistir, né? Com um projetor a sua fazenda, né? Ele vivia disso, né? E era um irmão queridíssimo, né? E ele trabalhava com televisão e tal. E ele foi disciplinado porque ele tinha uma televisão em casa. Coisas assim. Eu me lembro, eu sempre gostei muito de futebol. Você imagina que a minha conversão foi na juventude. E eu já fui feito presbítero, me colocaram de presbítero, com 20 anos de idade. E então ali eu tive que entrar na cartilha, porque imagina o presbítero se não entra na cartilha. Ia ter um domingo, um jogo de futebol dos colegas lá do banco, que eu trabalhava num banco,
fazia medicina de dia, trabalhava num banco à noite. Ia ser num estádio, lá de Rio Preto. Um estádio, campão. Né? Ia ser no domingo de manhã. Escola dominical e não pode faltar. Eu faltei e fui jogar bola. O presbítero foi jogar bola. Meus irmãos, eu fiquei debaixo de uma condenação. Depois, fiquei cansado em casa, né? Falei, meu Deus, como é que eu fiz isso? Aquela culpa. Falei, Jesus, eu troquei o Senhor por um jogo de futebol. Misericórdia. Será que eu sou convertido mesmo? Será que... Aquela crise terrível. Enfim, nós vivemos isso muitos anos da nossa vida. E a gente excluiu muita gente por bobagem. E aquilo começou a me dar um mal-estar. O Senhor começou a trabalhar no meu coração. Até que um dia, é um milagre, né? Os olhos se abrem. E ele diz, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. E quando você começa a ver, então, o significado de se encontrar com Jesus, aquele que vem aliviar de uma vez por todas o que há de mais terrível, que é a tal da religião. Jesus não poupou a religião. Jesus se compadeceu de todos. De todos. Mas com a religião, Jesus foi extremamente duro. Os ais que Jesus proferiu, os vários ais de Jesus, todos foram proferidos contra os hipócritas, os fariseus, os religiosos. Então a grande boa nova é que Jesus veio mudar isso. Nessa festa de casamento, Jesus veio dizer, basta. Boas novas de grande alegria. Vinho novo, o melhor vinho. Essa é a vida cristã. Ele é o noivo. O noivo tem a sua noiva. Nós temos para a eternidade as bodas do Cordeiro. A nossa relação com o Senhor é uma relação festiva, de vida, não mais de jugo, de peso. E essa é a grande boa nova dessa manhã aqui para nós, meus irmãos. Tá bem? Louvado seja Ele. Que mudança, irmãos. Que mudança. Que mudança. Do jugo pesado das cobranças e do culto das exterioridades para o fardo leve da graça. Que mudança. Oferecida pelo sacrifício perfeito de Jesus. Do enfado e da tristeza para o gozo e a alegria indizível e cheio de glória. Amém? Jesus, um pouco antes de se despedir dos seus, naquele momento da Páscoa, comendo com eles a Páscoa, eu digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Louvado seja o Senhor. Charles Spurgeon disse o seguinte, quando Cristo transforma a água em vinho, ele mostra que o Evangelho é uma festa, não um funeral. Spurgeon. Timothy Keller
disse o seguinte: a velha aliança purificava por fora. A nova aliança transforma por dentro. Realidade de vida. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã, todo esse momento aqui em que nós somos consolados e o nosso coração então se alegra em saber que o teu sacrifício na cruz, único, perfeito, cabal, alcançou a cada um de nós aqui, Senhor, para um chamado novo, para uma nova vida, uma vida em ressurreição, em novidade de vida, como nova criação. Podemos desfrutar do vinho novo, podemos desfrutar do Senhor como a nossa videira, podemos estar descansados. Que haja o que houver, Senhor, em nossas vidas aqui. Que haja o que houver na história que temos que ainda estar desenvolvendo. Haja o que houver, Senhor, nada, ninguém, nada, absolutamente nada poderá nos separar do Senhor e poderá roubar a alegria que nós temos no Senhor. Hoje temos a Ti, Senhor. E podemos dizer que somos completamente livres do jugo da escravidão, da religião. E ainda mais do que isso, livres da culpa do pecado, livres da escravidão do pecado, pela nova vida que agora está em nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. A Ti bendizemos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.